Neste momento de fé e reflexão, iniciamos uma meditação inspirada no Salmo 4, uma passagem que nos lembra que Deus é nosso refúgio quando enfrentamos angústias, injustiças ou momentos de desgaste interior. Diferente de muitas mensagens superficiais que ouvimos hoje em dia, este salmo fala com profundidade ao coração daquele que clama com sinceridade, mesmo quando não encontra apoio nas pessoas ao seu redor. Aqui não faremos apenas uma leitura, mas uma imersão espiritual trazendo entendimento, aplicação prática e oração a cada etapa. Muitas vezes, enfrentamos situações em que nossos esforços parecem ignorados e nossa honra é colocada em dúvida. O salmista Davi, autor deste cântico, sabia exatamente o que era ser atacado injustamente, desacreditado e acusado por aqueles que buscavam sua queda. Ainda assim, ele não se deixou dominar pela amargura. Em vez disso, voltou-se à fonte da verdadeira justiça, o Senhor. Davi declara: "Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Tu que me aliviaste na minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração." Aqui vemos um coração que reconhece que só Deus pode intervir plenamente. Ele não se baseia na própria força, nem tenta justificar-se diante dos homens, mas suplica ao Deus que vê tudo e age com equidade. Essa confiança nasce da experiência. Davi já havia sido livrado antes, e isso fortalecia sua fé para clamar novamente. Em seguida, ele confronta aqueles que zombavam de sua integridade e tentavam destruir sua reputação. "Filhos dos homens, até quando transformarão a minha honra em vergonha? Até quando amarão a vaidade e buscarão a mentira?" Essa pergunta não é apenas um desabafo, mas uma denúncia espiritual contra todo tipo de calúnia, manipulação e engano. Quantas vezes pessoas de aparência respeitável usam palavras torpes para tentar desfazer aquilo que Deus está edificando? O Salmo mostra que existem momentos em que nossa resposta não deve ser humana, mas celestial. Clamar a Deus por justiça e permanecer firmes. Assim como Davi, muitos hoje são atacados sem motivo justo. Alguns veem sua fé desacreditada. Outros enfrentam acusações inventadas, portas fechadas, traições, humilhações ou perseguições silenciosas. Este texto é um lembrete de que nada disso passa despercebido aos olhos do Pai. Ele conhece a intenção das pessoas e julga com verdade. Além disso, este salmo não é apenas um clamor, mas uma declaração de confiança no caráter de Deus. Quando o salmista diz: "Tu me alargaste quando eu estava angustiado", ele reconhece que, mesmo em tempos de pressão, o Senhor abre caminhos e traz alívio onde parecia não haver saída. Essa certeza transforma a oração em ato de fé. Quando Davi clama por justiça, ele não está apenas reclamando dos ataques que sofre, mas entregando sua causa nas mãos daquele que julga com retidão. Existe uma grande diferença entre buscar vingança com as próprias forças e confiar que Deus intervém no tempo certo. Quem anda com o Senhor pode descansar na certeza de que nenhuma injustiça passa despercebida aos seus olhos. Ao dizer que Deus é o Deus da minha justiça, Davi demonstra que não depende da aprovação dos homens, mas da validação divina. Isso nos ensina a lidar com situações em que somos injustamente acusados, criticados ou julgados. Pessoas podem distorcer fatos, espalhar mentiras ou tentar diminuir nossa dignidade. Mas o Senhor conhece a verdade e age em favor daqueles que permanecem firmes na fé. Quantas vezes alguém foi acusado de algo que não fez? Quantos já foram traídos, mal interpretados, perseguidos ou desacreditados pelos próprios familiares, colegas ou até por pessoas influentes? Este salmo se torna, então, um refúgio para quem enfrenta esse tipo de batalha, pois revela que Deus não ignora o sofrimento dos justos. O salmista também nos mostra que existe um limite para o engano e a vaidade dos homens. Quando ele pergunta: "Até quando amarão a vaidade e buscarão a mentira?", ele aponta para a cegueira de quem confia mais em aparências e manipulações do que na verdade. Pessoas assim, mais cedo ou mais tarde, acabam colhendo o fruto do próprio orgulho. A mentira pode até prosperar por um tempo, mas nunca prevalece diante de Deus. Esse é um lembrete poderoso. O Senhor é aquele que traz à luz o que está oculto. Ele desmascara intenções, confronta a altivez e honra quem permanece fiel.
O ser humano pode tentar destruir reputações, mas Deus restitui a honra daqueles que se mantêm íntegros na sua presença. Além disso, a atitude do salmista não é de desespero, e sim de confiança. Ele sabe que, mesmo quando os ataques parecem fortes, a justiça divina permanece inabalável. O que ele faz? Ora com fé, entrega sua causa ao Pai e descansa na certeza de que será ouvido. Essa é uma lição que muitos precisam hoje. Quando palavras maldosas e atitudes cruéis se levantarem contra você, não gaste sua energia tentando provar nada a ninguém. Coloque tudo diante do Senhor. Ele sabe se levantar em defesa daqueles que o buscam com um coração sincero. O Salmo 4 também nos ensina que não importa quantos tentem levantar suspeitas contra os filhos de Deus, pois o Senhor cuida de quem lhe pertence. Essa verdade será aprofundada nos próximos versículos, onde Davi declara que Deus separa para si aqueles que são piedosos e ouve seu clamor. Davi segue afirmando uma verdade que fortalece a alma daqueles que confiam no Senhor. Saibam que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Essa declaração é poderosa e revela algo profundo. Deus identifica, guarda e trata com especial cuidado aqueles que o temem e o honram. O piedoso não é o perfeito, mas o que busca viver com sinceridade, arrependimento, obediência e fé. Não importa o que digam contra ele, pois o olhar do Senhor está sobre sua vida. Essa certeza impede que o justo seja dominado pela aflição, mesmo quando enfrenta a oposição. Enquanto os homens tentam desacreditar, o Senhor separa, protege e escuta. E quando Deus ouve, Ele também age, consola, sustenta e responde. A Bíblia nos dá vários exemplos de como Deus honra os que o buscam. Um deles é o de Cornélio, mencionado no livro de Atos. Ele era um homem que temia a Deus, ajudava os necessitados e mantinha uma vida de oração. Mesmo sem ser judeu, sua devoção chamou a atenção do céu. Um anjo foi enviado com uma mensagem divina, e Deus abriu a porta da salvação não apenas para Cornélio, mas para muitos por meio dele. Isso nos lembra que a piedade verdadeira tem poder espiritual. Quem vive com integridade diante de Deus não passa despercebido. O Senhor vê o escondido, conhece as intenções, observa as atitudes, as lágrimas e os clamores silenciosos. E quando a hora certa chega, Ele levanta, justifica e exalta quem permaneceu fiel. Além disso, Davi não faz essa afirmação como um desejo, mas como uma convicção. O Senhor ouvirá quando eu clamar. Ele não diz talvez, nem quem sabe, mas fala com certeza. Esse tipo de fé não vem de palavras vazias, mas de experiências reais com Deus. É a confiança de quem já viu o livramento, já recebeu resposta, já provou da misericórdia divina. Essa parte do Salmo também revela que a verdadeira segurança não está na posição social, na opinião dos outros ou na força humana, mas na certeza de que Deus está atento à nossa voz. O mundo pode tentar silenciar, mas o céu dá ouvido a quem confia. Isso deve trazer consolo ao coração daquele que tem sido alvo de injustiça, difamação ou desprezo. Deus não apenas observa, Ele intervém. Ele separa seus filhos e os faz vencer aquilo que parecia impossível. Muitas pessoas tentam obter aprovação humana para se sentirem seguras, mas a verdadeira honra vem do Senhor. Quando Ele decide defender alguém, nenhuma língua mentirosa pode prevalecer. Na próxima parte, entraremos na exortação do salmista sobre o comportamento diante do pecado, da rebeldia e da reflexão interior. Ele nos mostra que o temor a Deus não é medo paralisante, mas um caminho de sabedoria e proteção. O Salmo prossegue com uma exortação que revela zelo espiritual e sabedoria. Tremam e não pequem. Consultem no coração sobre a vossa cama e calem-se. Aqui Davi nos conduz a uma postura de reverência diante de Deus. Tremam não significa pânico, mas temor santo, consciência de que nossas atitudes têm consequências espirituais. O pecado não começa nas mãos ou nos lábios, mas no coração que se afasta da orientação divina. E quem perde a sensibilidade ao pecado acaba abrindo brechas para a ação do inimigo. Quando o salmista diz não pequem,
Ele nos lembra que a obediência protege e fortalece. Mesmo quando somos atacados injustamente, não podemos responder com ofensa, amargura ou retaliação. A integridade é um escudo que impede que o mal nos consuma. Em seguida, ele nos orienta a refletir em silêncio. Algo raro nos dias de hoje. Consultem no coração sobre a vossa cama. Indica um momento íntimo, longe das distrações, onde confrontamos nossos próprios pensamentos, atitudes e intenções. É nesse lugar de quietude que o Espírito Santo convence, corrige e restaura. Quantos problemas seriam evitados se as pessoas tirassem momentos para pensar antes de agir? A correria, a impulsividade e o descuido espiritual fazem muitos ignorarem a voz de Deus. A meditação silenciosa diante do Senhor não é perda de tempo, é cura para a alma. Esse versículo também mostra que o justo não se justifica apenas com palavras, mas com consciência limpa. Antes de responder a ataques ou acusações, ele examina seu interior diante de Deus. Quem aprende a se calar para ouvir a voz do Espírito não se desespera com os ruídos ao redor. Vivemos numa época em que muitos buscam respostas rápidas, reações impulsivas e confrontos diretos. Mas o Salmo nos ensina que há poder na quietude, não como fuga, mas como sabedoria espiritual. O silêncio com Deus é diferente do silêncio de quem ignora, é o silêncio de quem confia. Outra verdade importante é que o pecado não acontece por acaso. Ele entra nas pequenas permissões, nas decisões impensadas, na ausência de vigilância e na falta de temor. Quando Davi diz, tremam e não pequem, ele está mostrando que o respeito ao Senhor protege o coração contra escolhas que geram destruição. Além disso, refletir à noite antes de dormir é uma prática que fortalece a alma. É o momento de revisar o dia, pedir perdão, agradecer pelas livrarias e alinhar a mente com a vontade de Deus. Quem termina o dia consciente diante do Pai, começa o próximo mais firme e fortalecido. Na sequência do texto bíblico, Davi nos chama a atitudes práticas de fé e obediência, algo que trataremos na próxima parte, mostrando que não basta pensar corretamente. É preciso expressar nossa confiança em ações e decisões diante do Senhor. Logo após chamar à reflexão e ao silêncio interior, o salmista orienta: ofereçam sacrifícios de justiça e confiem no Senhor. Essa declaração revela que não basta apenas evitar o pecado ou refletir sobre o comportamento. É preciso agir com propósito, alinhando atitudes à vontade de Deus. O sacrifício de justiça não tem a ver com rituais vazios, mas com atitudes que demonstram caráter, fé e submissão. Ao longo das Escrituras, vemos que Deus sempre rejeitou práticas religiosas sem sinceridade. Ele não se impressiona com aparência ou palavras bonitas, mas com corações quebrantados e atitudes coerentes com a fé que professamos. O verdadeiro sacrifício envolve fazer o bem mesmo quando custa algo, ser generoso com quem necessita, agir com misericórdia e empatia, obedecer à palavra mesmo contra as circunstâncias, buscar santidade e arrependimento, viver com integridade diante de Deus e dos homens. O apóstolo Paulo, em Romanos 12:1, reforça essa ideia ao dizer que devemos apresentar nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, mostrando que nossa vida como um todo deve expressar adoração. Outro tipo de sacrifício é a generosidade. Em Filipenses 4:18, Paulo diz que a oferta enviada pelos irmãos era um sacrifício de aroma agradável e aceitável a Deus. Isso revela que ajudar a obra, sustentar missionários, apoiar servos do Senhor e ser fiel com os recursos é mais do que contribuição, é adoração. Também lemos em Hebreus 13:16, não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois esses são os sacrifícios que agradam a Deus. Tudo isso mostra que Deus enxerga o coração por trás da ação. Ele honra aqueles que agem com fidelidade, mesmo quando ninguém vê. Há pessoas que pensam que servir a Deus se resume a frequentar cultos ou repetir orações, mas o sacrifício que o Senhor deseja é o de uma vida coerente que manifeste seu caráter. E logo após mencionar os sacrifícios, Davi acrescenta: confiem no Senhor.
Isso porque há quem faça boas obras, mas confia na própria força, no reconhecimento humano ou no resultado visível. A verdadeira justiça é acompanhada de confiança plena em Deus, confiança que se mantém mesmo quando o retorno parece demorado ou invisível. Quem confia no Senhor entrega, espera e descansa. Não busca reconhecimento, não age por aparência, não negocia princípios para ser aceito. A confiança é o alicerce invisível que sustenta a prática visível. Essa parte do Salmo nos ensina que obediência sem fé se torna religiosidade, e fé sem atitudes se torna discurso vazio. A combinação dos dois é o que honra a Deus e atrai sua intervenção. Na próxima parte, exploraremos o conflito humano sobre o que é o bem e como muitos o procuram no lugar errado, revelando uma inquietação que atravessa gerações. O salmista, no Salmo 4, levanta uma questão que ecoa nos corações de todos os que buscam sentido e plenitude. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Essa pergunta revela uma inquietação universal. Muitas pessoas passam a vida procurando o bem em lugares errados, nas posses, nos relacionamentos, no sucesso ou na aprovação dos outros. Buscam alegria, segurança e realização em coisas que são temporárias e frágeis. Mas Davi nos lembra que o verdadeiro bem só vem de Deus, quando ele clama: faze brilhar sobre nós a luz do teu rosto, Senhor. Ele está pedindo algo maior do que prosperidade material. Está pedindo a manifestação da presença de Deus em sua vida. Essa luz traz direção, paz, proteção e alegria que não podem ser obtidas em nenhum outro lugar. O bem que o mundo oferece é passageiro, mas a luz do Senhor transforma e permanece. Essa luz divina é também a fonte de alegria verdadeira. Davi afirma que o gozo que sente em Deus supera qualquer alegria obtida por colheitas abundantes, reconhecimento humano ou conquistas passageiras. A paz e a felicidade que vêm do Senhor não dependem de circunstâncias externas. Elas nascem da certeza de que estamos alinhados com sua vontade e sob seu cuidado. O Salmo nos ensina que o bem não se limita à satisfação pessoal. Está intimamente ligado à justiça, à misericórdia e à comunhão com Deus. Quem busca o bem verdadeiro precisa buscá-lo em Deus e por meio dele, permitindo que a luz do seu rosto ilumine cada decisão, cada ação e cada pensamento. Além disso, essa passagem revela a importância de não depender de fórmulas humanas ou estratégias de autoproteção. O homem sem Deus tenta encontrar segurança e bem-estar através de controle, influência ou dinheiro, mas essas buscas sempre deixam lacunas. Apenas a presença de Deus completa o coração e dá sentido à vida. A experiência de Davi nos convida a examinar nossas próprias prioridades. Estamos buscando o bem nas coisas passageiras ou estamos confiando na luz eterna que vem do Senhor? A resposta a essa pergunta determina nossa paz interior e nossa capacidade de enfrentar injustiças sem perder a fé. Nos próximos versículos, Davi fala sobre o descanso e a segurança que vem da confiança em Deus, o ponto central deste salmo, que mesmo cercados por problemas, podemos deitar em paz e dormir, porque Ele é quem protege, guia e sustenta. Esse ensinamento será o foco da parte 7, mostrando como confiar plenamente na justiça e na misericórdia do Senhor nos traz tranquilidade verdadeira. Uma das verdades mais reconfortantes do Salmo 4 é a certeza de descanso e segurança para aqueles que confiam em Deus. Davi declara: em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Essa frase, simples à primeira vista, é profunda. Ela revela que a verdadeira tranquilidade não depende de circunstâncias externas, riqueza ou aprovação humana, mas da presença constante do Senhor. Enquanto o mundo oferece uma paz instável, baseada em conquistas ou bens materiais, Deus oferece um descanso duradouro, que protege a mente, o corpo e o espírito. Descansar em Deus significa entregar-se a Ele com confiança total, reconhecendo que Ele é soberano sobre todas as situações. É a certeza de que mesmo em meio a problemas, intrigas ou ameaças, o coração permanece firme, porque aquele que nos guarda é fiel e justo.
Não há ansiedade, medo ou preocupação que se compare à paz que vem de confiar no Senhor. Esse descanso também nos ensina algo essencial. O sono é um dom de Deus. É um momento de regeneração física e espiritual, um intervalo no qual podemos nos renovar para enfrentar o novo dia com força e fé. Quem deposita sua vida nas mãos de Deus dorme tranquilo, não porque ignora os desafios, mas porque confia na proteção divina. Davi nos dá um exemplo de como enfrentar adversidades com fé. Ele já havia sido alvo de calúnias, ataques e perseguições. Mesmo assim, podia deitar-se sem medo, porque sabia que o Senhor estava atento a cada detalhe de sua vida. Essa confiança não surge por mérito humano, mas pela experiência contínua de intervenção divina e da certeza de que Deus é justo. Além disso, essa passagem nos mostra a diferença entre a segurança humana e a divina. Muitas pessoas buscam proteção em estratégias, influências ou recursos materiais, mas Davi nos lembra que nada disso substitui a mão de Deus, que é a verdadeira fortaleza. Quando confiamos em Deus, nenhuma ameaça externa consegue abalar nossa paz interior. A promessa de descanso também se conecta com a vida espiritual. A confiança em Deus nos permite dormir sem culpa, sabendo que nosso coração, mesmo com falhas, está nas mãos do Pai. É a paz que ultrapassa o entendimento humano, aquela que acalma a mente e fortalece o espírito. Na próxima parte, entraremos na meditação sobre como a alegria que vem de Deus supera qualquer prazer ou sucesso terreno, trazendo satisfação e plenitude que ninguém mais pode oferecer. Pai Celestial, venho a Ti com coração sincero, reconhecendo que só em Ti encontro justiça, paz e verdadeira alegria. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando enfrento injustiças, calúnias ou dificuldades, sei que Tu me ouves, me proteges e me fazes habitar em segurança. Hoje entrego-Te todas as minhas preocupações, meus medos e minhas dúvidas. Ajuda-me a descansar em Ti, assim como Davi descansava em Sua presença, confiando plenamente que só Tu tens o controle sobre minha vida. Que eu não busque o bem em coisas passageiras, mas apenas na Tua luz, que ilumina meu coração e me dá discernimento. Senhor, purifica meu coração, fortalece minha fé e ensina-me a praticar os verdadeiros sacrifícios de justiça. Ajudar os necessitados, ser compassivo, agir com integridade e viver de maneira que Te agrade em todos os meus caminhos. Que minhas ações reflitam minha confiança em Ti e minha entrega à Tua vontade. Espírito Santo, guia-me em pensamentos, palavras e atitudes, para que eu possa meditar no coração sobre meus erros, arrepender-me sinceramente e crescer em santidade. Que eu saiba silenciar diante de Ti, refletindo sobre minha vida, fortalecendo minha consciência e afastando toda inclinação ao pecado. Senhor, faz brilhar a Tua luz sobre mim, sobre minha casa e sobre todos que buscam o bem em Ti. Que minha alegria não dependa das circunstâncias, mas da certeza de que estou em Teus braços, seguro, amado e protegido. Ensina-me a caminhar com reverência, a confiar sem reservas e a viver uma vida cheia de paz, mesmo diante dos desafios. Obrigado, Pai, porque a Tua justiça é verdadeira, a Tua misericórdia é infinita e o Teu amor nunca falha. Hoje declaro que confio totalmente em Ti, que minha vida está nas Tuas mãos e que por Ti posso dormir em paz e acordar cheio de esperança, força e alegria para continuar seguindo Teus caminhos. Eu recebo esta proteção, alegria e paz, Senhor, e declaro que nada neste mundo pode roubar a minha confiança em Ti. Tudo isso eu oro, confio e proclamo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Se essa oração tocou seu coração e trouxe paz para o seu dia, deixe seu like e compartilhe com alguém que também precisa sentir a presença de Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais orações e mensagens de fé todos os dias. Comente abaixo Amém se você crê que Deus está cuidando de você hoje.